Nesse vídeo você vai saber quanto valiam os patrocínios das camisas dos times do Brasileirão há 30 anos, em 1994. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Estúdio Alan. Aqui esporte é a nossa história. A gente faz viagens pelo tempo, relembra tudo, faz nostalgia com o futebol. E no vídeo de hoje, a gente volta 30 anos no tempo até 1994, com o auxílio do Guia do Brasileirão da revista Placar. A gente vai saber quanto valiam os patrocínios dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. Eram 24 equipes que disputavam a primeira divisão nacional naquele ano, e a Placar conseguiu quase todos os valores em dólares, porque tem uma questão ali de moeda naquela época que eu já explico também, de quanto cada time recebia pelos seus patrocinadores. Então, em primeiro lugar, eu tinha 3 anos de idade em 94. Eu não era jornalista, eu não apurava informação. Então, todos os dados que serão falados aqui nesse vídeo foram apurados pela reportagem da revista Placar, quando eles fizeram o Guia do Campeonato Brasileiro em 1994. Os valores estão em dólares, porque naquela época o Brasil vivia ainda uma crise muito grande em relação à economia e estava acabando de entrar no real. Finalmente as coisas melhorariam, a inflação seria contida, mas naquela época ninguém sabia ainda o que viria pela frente. Então os contratos eram quase sempre feitos em dólares. Direitos de transmissão, patrocínios, no futebol se discutia em moeda americana. Eu não vou fazer atualização monetária aqui nesse vídeo, não é a intenção ficar explicando conta, quanto valeria isso hoje, mas a nossa intenção é sim fazer um ranking para ver quanto cada time ganhava, quais eram os times com os maiores patrocínios e qual era a diferença entre esses times grandes brasileiros. Alguns times estavam em negociação, então os valores não apareceram na revista por isso. E outros times não quiseram, na época a Placar não conseguiu apurar, os times não quiseram revelar oficialmente qual era o valor de seus patrocínios. Se isso aconteceu, a lista fica um pouco mais segura, porque afinal de contas é o clube divulgando oficialmente o valor do seu patrocínio, e em alguns casos eles não quiseram fazer isso. O que eu sei é que 19 dos 24, sim, estão com seus valores de patrocínios naquela revista Placar, e vai dar pra gente montar um ranking bem legal. Se o seu time não for citado aqui nesse vídeo, é porque ele não estava na Série A do Campeonato Brasileiro de 94, e mais uma vez repetindo, a fonte desse vídeo é a revista Placar daquele ano. Bom, eu vou falar pra vocês na ordem em que aparece no guia, depois a gente monta um rankzinho, beleza? O primeiro time que aparece é o Bragantino, campeão paulista de 90, vice-campeão brasileiro de 91, mas em 94 ainda estava negociando patrocínios, por isso não aparece o valor dele na revista Placar. Aparece o Corinthians, com um patrocínio que marcou a época também, que era das lojas Calunga, né? E segundo a revista Placar, a Calunga pagava ao Corinthians 720 mil dólares por ano. Aliás, todos os valores que a gente vai falar aqui nesse vídeo são anuais, né? 720 mil dólares no ano para o Corinthians. Logo na sequência na revista, que era dividida de acordo com os grupos do campeonato, aparecia o Criciúma, que tinha o patrocínio das lojas de materiais Eliane. E a Eliane pagava, segundo a Placar, 260 mil dólares por ano para o Criciúma, e você vai ver ao longo desse vídeo que esse era um baita valor, e você vai ver a comparação com outros times que são considerados maiores, com maiores torcidas, como esse valor era muito bom para a época. Chegamos agora ao Flamengo, que já tinha o patrocínio da Petrobras e da Lubrax há alguns anos, e que em 1994 estava recebendo, segundo a Placar, 1 milhão e 500 mil dólares por ano para estampar as marcas da empresa estatal de petróleo. A gente começa uma sequência de Coca-Cola agora no Guia do Brasileirão de 1994 da Placar. O próximo time que aparece na nossa lista é o Grêmio. E segundo a Placar, o Grêmio ganhava 200 mil dólares por ano. Na sequência aparece o Sport Clube do Recife, com 75 mil dólares por ano, também com patrocínio da Coca-Cola. E aí a marca de refrigerantes mais famosa do mundo aparece nas próximas páginas também, com 200 mil dólares, mesmo valor do Grêmio por ano, para Atlético Mineiro e também para o Botafogo. Na página seguinte aparece o Paysandu, com um patrocínio da farmácia Big Ben, que pagava 72 mil dólares por ano para o Papão da Curuzu. Um recado importante, apesar de a Placar garantir que a Big Ben patrocinava o Paysandu e fazia o pagamento desses 72 mil dólares anuais, não foi possível encontrar fotos das camisas do Paysandu com essa marca estampada. Então fica aqui a camisa que de fato foi usada naquele ano. Aí vem a Portuguesa, que tinha o patrocínio das tintas Renner, mas não tinha o valor divulgado, não foi fornecido o valor daquele contrato, portanto a Portuguesa fica fora do nosso ranking. Depois da Luz, o próximo time no Guia do Brasileirão da Placar de 94 era o São Paulo Futebol Clube, patrocinado pela TAM, e era um patrocínio bem legal, 1 milhão 320 mil dólares por ano. O Sport Clube Vitória, vice-campeão brasileiro de 93, hein? Entrou com status naquele Brasileirão de 94. Tinha um patrocínio na camisa do Banco Econômico, que anos mais tarde seria comprado pelo Banco Excel
e virou o Excel econômico que você lembra das camisas do Corinthians, do próprio Vitória, do Botafogo e do América de Minas. E naquele ano de 94, o Banco Econômico, que era de Salvador, pagava 200 mil dólares por ano para o Vitória. O maior rival do Vitória, o Bahia, recebia o mesmo valor de patrocínio, 200 mil dólares por ano, mas de outra marca, a Coca-Cola. Mais uma vez a Coca-Cola aparecendo aí com 200 mil dólares, segundo as informações da revista Placar. Assim como o Bahia, o Atlético Mineiro, o Botafogo, os times da Coca-Cola estão quase sempre recebendo 200 mil dólares e o Cruzeiro não era exceção. Ele aparece também no Guia da Placar, recebendo esse valor da marca de refrigerantes. E na sequência a gente vai para mais um time que não forneceu, que não foi possível apurar o valor do seu patrocínio na época, que era o Guarani, clube de Campinas, patrocinado pelos relógios Magnum, que se eu não me engano é uma marca da cidade, né? Não teve valor fornecido, a gente não sabe quanto o Guarani ganhava naquela época. Não deve ser um valor muito baixo, porque o interior de São Paulo não era tão desvalorizado assim, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Voltando para Belém do Pará, o clube do Remo, que tinha o patrocínio da Renner aqui, ó. Não é essa camisa, porque essa aqui, se eu não me engano, é modelo de 95, né? O Remo não usava Andima ainda, mas o patrocínio já era da Renner e eram 72 mil dólares por ano, mesmo valor que a Big Ben pagava para o Paysandu. Então a dupla de Belém ganhava o mesmo valor pelos patrocínios na época, sempre de acordo com a revista Placar. Mas um time que não forneceu, que não foi possível apurar o seu patrocínio, foi o Santos, que na época usava a Lousano em suas camisas. A Placar não conseguiu, então o Santos está fora do nosso ranking também. E agora algumas curiosidades em mais uma sequência de times patrocinados pela Coca-Cola. O Vasco da Gama recebia, segundo a Placar, 350 mil dólares por ano, o que é um valor acima dos demais. Fluminense e Náutico, também segundo a Placar, recebiam os 200 mil dólares, que parecia um valor fixo. Mas o Internacional, rival do Grêmio, de Porto Alegre, receberia, segundo o Guia do Brasileirão, menos. 180 mil dólares por ano. É claro que olhando de hoje para o passado, olhando 30 anos para trás, eu estou em 2024 nesse vídeo, a gente pode olhar e falar, olha, a Coca-Cola pagava mais para o Grêmio do que para o Internacional. Mas a verdade é que nem a Placar informava isso, nem sei se naquela época as pessoas se atentavam a esse tipo de coisa, para os valores dos patrocínios. Hoje a gente sabe que um valor de patrocínio envolve muitas coisas, não só as propriedades das camisas, mas também, de repente, um espaço no estádio. De repente, a Coca-Cola não tinha alguma coisa no Beira-Rio ou no próprio Internacional, em outras propriedades, que os outros times forneciam para ela em troca do patrocínio. Então é muito difícil dizer, olha, a Coca-Cola pagava menos do que para o rival. É muito complicado. Você tem que recuperar em algum arquivo, em algum acervo do clube, o contrato daquela época, se ele não tiver uma cláusula de sigilo até hoje, né? Se alguém fornecer isso pra gente, para dizer por que o Internacional recebia, e se é verdade, né, pela informação da Placar, 20 mil dólares a menos por ano que o Grêmio. O que era feito? Era alguma exclusividade que não tinha? O que é essa diferença? Mas sim, segundo a Placar, ela acontecia. Na página seguinte, depois do Náutico, aparece o Palmeiras, cujo patrocínio com a Parmalat, segundo a Placar, era no valor de 600 mil dólares por ano. Bem abaixo do Flamengo, com a Petrobras, do São Paulo com a TAM e abaixo até do Corinthians com a Calunga. Mas tem um pulo do gato nessa história. Os valores eram apenas para estampar a marca da Parmalat nas camisas do Palmeiras. O que a Parmalat gastava com contratação de jogadores não fazia parte disso. Só para você ter uma ideia, em 1994, segundo a Folha de São Paulo, o Palmeiras contratou o Alex Alves, do Vitória, por 700 mil dólares, dinheiro que a Parmalat colocava no time. O Paulo Isidoro, também ex-Vitória, custou 1 milhão de dólares. Então é muito mais dinheiro e certamente o Palmeiras tinha o maior patrocínio do Brasil nessa época. Só não era a camisa que mais valia, porque o valor declarado era de 600 mil dólares, segundo a revista Placar. O Paraná Clube era outro time a exemplo do Bragantino que aparecia em negociação, então não temos os valores deles. E o União São João de Araras, que era um time que naquela época estava ali frequentando as primeiras divisões, hoje em 2024 está na Série 3 do Campeonato Paulista, mas jogava o Campeonato Brasileiro, aparecia inclusive em versão pirata do Super Nintendo, né? O União fez um contrato muito bom, com certeza muito bom, com a Nestlé e estampava o iogurte Bliss. Segundo a Placar, 500 mil dólares por ano. É um valor exorbitante, é um valor inacreditável. Eu, como estou seguindo aqui o critério de usar as informações da Placar, vou incluir no ranking. Mas saibam que a Folha de São Paulo noticiou em 94 que o acordo era menor que isso. Era 200 mil dólares. Tem uma diferença aí que é menos da metade, né? Entre um, tá falando, a Placar, e o outro que é a Folha. De qualquer maneira, seja 200 ou seja 500 mil, que sim, tem uma diferença enorme entre eles, mas é um baita de um patrocínio para um time do interior de São Paulo. Como você pôde perceber, a Coca-Cola tinha a maioria ainda do futebol brasileiro em 94. Isso vinha como um legado da Copa União de 87, quando a Coca-Cola foi a patrocinadora principal da competição, queria até colocar a marca no gramado, né? A FIFA não deixou, mas patrocinava e colocava suas marcas nas camisas de quase todos os times, né? O Flamengo que tinha Lubrax não colocou, o Internacional também não colocou e por acaso
foi a final da competição entre dois times que não usavam Coca-Cola. A marca patrocina todo o campeonato e a final é entre times que não usavam a marca do refrigerante na camisa. Mas 7 anos depois, ainda tinha aí quase metade da Série A com a Coca-Cola na camisa. E no caso do Palmeiras, como eu expliquei para vocês, a Parmalat tinha sim muito mais dinheiro, além desses 600 mil dólares anuais que era para estampar as camisas do Verdão. Vamos ver então como é que ficou o ranking aqui das nossas informações coletadas pela Placar no Guia do Brasileirão de 94. 5 times estão fora dele, Bragantino e Paraná Clube, porque não fecharam negociações até o momento da conclusão da edição do Guia do Brasileirão. 3 equipes não quiseram divulgar, a Placar não conseguiu apurar, que foram Portuguesa, Santos e Guarani, uma pena, 3 times aqui do estado de São Paulo. E o ranking de quem a gente tem as informações ficou dessa forma. Em primeiro lugar, o Flamengo com a Petrobras, 1,5 milhão de dólares por ano. Em segundo lugar, o São Paulo com a TAM, 1,320 milhão por ano. Em terceiro, o Corinthians com a Calunga, 720 mil dólares por ano, mas com todas as ressalvas possíveis, porque a Parmalat gastava com certeza muito mais que esses 600 mil dólares por ano com o Palmeiras, que aparece ali em quarto lugar. Depois vem a União São João de Araras, mas há controvérsia sobre esses 500 mil dólares por ano. A Folha de São Paulo diz que eram 200 mil. Depois vem o Vasco da Gama com 350 mil dólares, era o maior patrocínio da Coca-Cola, no patrocínio anual. Vem então o Criciúma com um baita patrocínio, como eu falei para vocês, da Eliane por 260 mil dólares por ano. E aí a galera dos 200 mil dólares, né? O Vitória com o Banco Econômico, a turma da Coca-Cola com Grêmio, Atlético Mineiro, Botafogo, Bahia, Cruzeiro, Fluminense e Náutico. O Internacional, não sabemos porquê, com 20 mil dólares a menos, ganhando 180 mil dólares por ano da Coca-Cola. A mesma marca de refrigerante pagando 75 mil dólares por ano para o Sport Clube do Recife. E aí, Paysandu e Remo com 72 mil dólares por ano, pagos no caso do Papão da Curuzu pela farmácia Big Bang e no caso do Clube do Remo pelas tintas Renner. É bem legal relembrar tudo isso, né? E aqui no nosso canal, a nossa proposta é essa, é te levar para tempos mais antigos do futebol, te despertar a nostalgia de um futebol que a gente adorava ver e que muitas vezes a gente que era pequeno não prestava atenção em alguns detalhes que hoje a gente presta, como por exemplo, patrocínios de camisas. Pronto, agora você tem uma ideia de como funcionavam os valores de patrocínio e quem ganhava mais lá em 1994, 30 anos antes da publicação desse vídeo. Gostou? Então se inscreve no canal, deixa o seu like, manda para os amigos. Esse é o Estúdio Alan, Esporte é a Nossa História.